Boa noite, meu querido irmão, que a graça e a paz de Jesus esteja com você aqui nessa noite. Estamos aqui reunidos nesse tempo que tem sido extremamente desafiador, tempo onde a bênção de Deus tem estado presente nas nossas casas para cultuarmos, para adorarmos ao Senhor juntos em todo o tempo. E nessa noite de quarta-feira, nós estamos aqui mais uma vez. Deus tem nos permitido, apesar das dificuldades, apesar das batalhas, Deus tem nos permitido estar juntos e tem sido bênção, irmãos, tem sido abençoador poder ter cada um dos irmãos nesse tempo. E eu quero convidar você a já ir chegando, ir juntando aí a sua família para juntos cultuarmos. Estamos em culto. Deus tem cuidado de nós nesse tempo e nos abençoado. Você que está conosco pelo Facebook, não esqueça de curtir essa transmissão, de compartilhar ela também, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que mais vidas possam ser abençoadas através desse culto, através da sua instrumentalidade. Você que está conosco pelo YouTube, também deixar aí o seu like para saber que você esteve conosco, comentando, usando o chat, deixando seus pedidos de oração, tanto no YouTube quanto no Facebook. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu quero convidar você a se inscrever e a divulgar o nosso canal para que mais pessoas possam se inscrever, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho. E eu quero nessa noite começar o nosso culto orando ao Senhor. Vamos orar ao Senhor na noite de hoje, pedindo a Ele que esteja cuidando de cada um de nós. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Deus, nós estamos aqui na noite de hoje, mais uma vez agradecidos ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelas Tuas misericórdias, ó Deus, derramadas sobre nós, pela Tua fidelidade, ó Pai, que tem nos sustentado, tem nos guardado. Ó Deus, o Senhor tem sido bondoso conosco, apesar de tantas dificuldades nesse tempo. O Senhor não tem deixado faltar nada, o Senhor não tem deixado que a comunhão se perca. O Senhor tem cuidado de nós e nós te agradecemos por isso. Ó Deus, nessa noite, queremos pedir ao Senhor que traga sobre nós a sua vontade, que fale conosco, ó Deus, trazendo o teu querer, trazendo, ó Deus, a sua orientação, para que possamos seguir, ó Pai, como igreja do Senhor, alinhados à sua vontade, sentindo, ó Deus, a sua doce presença, sentindo, ó Deus, a sua paz preenchendo o nosso ser para caminharmos de acordo com a tua vontade. Toma, ó Deus, o nosso coração, toma o nosso entendimento. Ó Deus, que se há questões em nossa mente que nos angustiam, questões que têm tirado a nossa paz, que nesse tempo o Senhor traga a resposta, para que sejamos e tenhamos, ó Deus, nesse momento, um tempo de culto ao Senhor, um tempo da sua presença falando conosco. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Salmo de número 100. Faremos a leitura bíblica da noite de hoje, todos juntos. O texto também estará aqui na legenda. Salmo de número 100 diz assim: Aclame o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. E a sua fidelidade permanece por todas as gerações. O Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. Amados, essa é uma verdade que Deus tem nos permitido viver. E hoje eu quero convidar você a receber com esse mesmo sentimento de bondade do Senhor conosco a participação especial que foi preparada com muito carinho. As irmãs Cristina e Aline prepararam um dueto muito bonito. E eu quero convidar você a juntos louvarmos ao Senhor com elas. Vamos juntos nesse tempo adorar ao Senhor.
Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Amém. Do Senhor é o reino e toda a sua plenitude. Vamos declarar: é um reino que nunca acaba, um reino eterno. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor.
justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Declare mais uma vez: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, Jesus. A tua igreja te adora. Amém. Amém, amém. Que coisa boa, irmãos, podermos louvar ao Senhor. Coisa boa podermos adorar a Ele. E Deus tem cuidado de nós. E eu quero trazer aqui algumas informações para você. Primeira informação é sobre a campanha de evangelismo Sim, Eu Creio. Não deixe de participar. Quero lembrar os irmãos que todos os dias, às 17 horas, há uma live no Facebook da Junta de Missões Estaduais da Convenção Batista Fluminense, falando um pouquinho sobre a campanha, uma live de oração. Os irmãos podem participar, eu quero estimular você a participar. E coloque ali o seu nome, que você é da nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Paraty, para que você possa estar sendo identificado. Lembrando também da campanha das máscaras, continuamos confeccionando máscaras. Já confeccionamos, irmãos, mais de 1.200 máscaras nesse período. A irmã Sueli Viana, com o auxílio de doação das mulheres, tem confeccionado muitas máscaras e algumas irmãs têm doado tecido, elástico, e essas máscaras estão sendo trocadas por 1 quilo de alimento e assim abençoado muitas vidas. Aqui a Padaria Delícia de Minas também tem sido a nossa parceira, trocando e nos auxiliando nesse trabalho. E você tem sido instrumento de Deus para abençoar muitas vidas. Quero, por último, falar sobre o protocolo que iniciamos para trabalharmos a retomada das atividades da igreja. O protocolo de retomada será informado a cada um dos irmãos à medida em que ele avançar. Ele foi elaborado com base em 5 fases e a fase é onde retornaremos às atividades presenciais na igreja se dará início quando o município decretar a bandeira azul, o que significa que a cidade tem um baixo risco de contágio. Então nós estamos trabalhando, pensando sempre no melhor momento para os irmãos e à medida em que as coisas forem acontecendo, cada um de vocês será devidamente informado pelas redes sociais da igreja, pelos meios de comunicação e pela lista de transmissão. E nessa noite eu quero pensar um pouquinho com você à luz da palavra de Deus, convidando você para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, verso de número 13. É o texto que pensaremos nessa noite. 1 Coríntios 13, verso 13 diz assim: assim, permaneçam agora esses 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Vamos orar? Pai querido, estamos, ó Deus, diante da sua palavra e quero pedir ao Senhor que fale conosco na noite de hoje, trazendo sobre nós a orientação, a direção e a instrução, ó Deus, e a iluminação da tua palavra aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em cada um de nós, trazendo-nos a sua vontade.
É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, eu quero pensar exatamente sobre esse tema: fé, esperança e amor. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto. E nesse tempo onde cada um de nós tem vivido, tempo de isolamento, um tempo onde a crise do coronavírus se estabeleceu, já estamos na metade do ano e muitas coisas estão sendo pensadas, projetadas, imaginadas na perspectiva do que será o tempo pós-pandemia. Não temos a certeza, não temos a noção do que nos espera, mas o fato é que precisaremos, aos poucos e no momento seguro, retomar as nossas atividades, a nossa vida, de maneira gradual, de maneira segura, mas nós precisaremos, como igreja, também como indivíduos, tomar e tornar a nossa vida algo natural dentro do que temos chamado e temos ouvido falar de uma nova normalidade. A igreja precisa continuar compreendendo, como temos já falado aqui alguns domingos e algumas quartas-feiras também, sobre a unidade da igreja, sobre essa necessidade de continuar sendo igreja, mesmo no momento de isolamento, mesmo no momento de dificuldade, precisamos continuar. E para continuar de maneira eficaz, penso que essa orientação do apóstolo Paulo vai refletir o papel da igreja nesse tempo, principalmente se tivermos as nossas ações fundamentadas nesses três princípios: fé, esperança e amor. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Corinto e concluindo o pensamento que tem início lá no capítulo 12, verso 12, aonde ele vai dizer sobre a diversidade da igreja, onde ele diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tendo muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, ou seja, o corpo é muito diverso, o corpo tem muitos membros, e esse corpo é a igreja de Cristo, e essa igreja de Cristo precisa ser a agência do reino de Deus. A igreja de Cristo, amados, ela é fundamentalmente a agência do reino de Deus na terra. Ela está fundamentada sobre a rocha que é Cristo Jesus, sobre a verdade que liberta, lá em que João 8 diz: e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Texto que tem sido banalizado nesse último tempo, mas a verdade que liberta é Cristo Jesus, e a igreja é a agência promotora dessa verdade. A igreja precisa ser a agência que vai proclamar a verdade, a agência que vai proclamar os fundamentos da fé, da esperança e do amor, principalmente num tempo de adversidade. A igreja não precisa ser dotada de poder, a igreja não precisa ser dotada de vínculos políticos, a igreja não precisa ser dotada de articulações humanas, porque o poder da igreja, o valor da igreja, a missão da igreja vem de Deus, vem do alto, está fundamentada na palavra. O poder da igreja está fundamentada na ação do Espírito Santo através dela, e é essa igreja que precisará trazer respostas, soluções às almas aflitas desse tempo pós-pandemia. Eu e você precisamos ser os agentes do reino de Deus nesse tempo. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, eu já falei isso aqui para você, e essa igreja de Corinto estava num ambiente muito hostil, uma cidade pecaminosa, uma cidade onde os seus cidadãos estavam contaminados por práticas que eram abomináveis a Deus, uma cidade que aparentemente muito próspera, com muita riqueza, mas moralmente muito degradada, decaída. E essa igreja precisava manter-se fiel ao Senhor, sabendo que mesmo no seu seio haveria pessoas diferentes, haveriam pensamentos diferentes, mas haviam princípios que deveriam nortear a caminhada, para que caminhassem como um só corpo,
tendo um só Senhor, caminhassem tendo Cristo como Senhor da igreja. Sendo assim, essa igreja que estava inserida em um ambiente extremamente contaminado pelo pecado, era fundamentalmente que esses irmãos continuassem vivendo e entendendo a importância de estarem identificados como uma agência do reino de Deus. Amados, assim como a igreja de Corinto, eu e você precisamos estar marcados como servos do Deus Altíssimo. Homens e mulheres segundo o coração de Deus, compreendendo que a igreja tem duas dimensões, sendo agência do reino, ela está colocada em duas dimensões. A primeira ideia é de que a igreja é o reino de Deus eterno, ou seja, somos parte do corpo invisível de Cristo, composto por todos os crentes, todos os salvos, em todos os tempos, em todos os lugares, salvos e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. A igreja de Cristo é eterna, ela não passou, não passará, e a sua vitória se dará no dia final pela vitória de Cristo Jesus. Isso está descrito na própria palavra de Deus lá em Apocalipse. A igreja eterna vencerá o mal na vitória de Cristo Jesus. Mas a igreja também é o reino de Deus temporal. A igreja é a agência do reino de Deus aqui e agora. A primeira igreja batista em Paraty é a agência do reino de Deus aqui e agora, no ano de 2020, no meio de uma pandemia e no meio dessas dificuldades todas. Nós precisamos ser os agentes do reino de Deus que proclamarão os princípios do reino de Deus, que viverão fundamentados nos princípios eternos de Deus para estabelecer o reino de Deus aqui e agora. E contra essa igreja o inferno também não prevalecerá, é a promessa de Deus. A igreja é a agência promotora dos princípios eternos de Deus, não estando dissociada do corpo. A igreja é o microcosmos da igreja universal. A igreja local é o microcosmo, um micromundo da igreja universal. Precisamos, nesse microcosmos, fazer a diferença. Ser agentes, instrumentos, proclamadores da graça de Deus. Isso só é possível quando compreendemos a importância e o papel da igreja. Dentro da compreensão que o apóstolo Paulo traz aqui e nos apresenta princípios norteadores, começando no capítulo 12, verso 12. Eu quero destacar para você o verso 13 e pensar sobre ele, porque ele vai nortear e concluir os princípios fundamentais que vão balizar a nossa fé e ao mesmo tempo impulsionar as ações da igreja para que a igreja seja a agência que estabelece o reino de Deus entre os homens. E o reino de Deus entre os homens amados é Cristo Jesus habitando no coração. É o Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. É a ação de Deus através da sua igreja reunida, militante, lutando, ó Deus, lutando em nome de Deus com as ferramentas vindas dos céus. John MacArthur, o teólogo, vai comentar esse versículo dizendo que a igreja de Corinto tinha dons espirituais presentes. A doutrina da igreja estava no seu lugar apropriado, mas o amor, que deveria ser então a maior motivação, o maior dom, estava ainda ausente. A igreja precisava compreender os fundamentos da sua fé e os seus passos para então seguir. E a primeira coisa que eu quero pensar com você é que a fé, ela vai ser o fundamento e o conteúdo da mensagem da igreja. Nesse tempo que temos vivido, amados, tempos de dificuldade, tempos de batalha, a nossa fé precisa ser o fundamento e o conteúdo da mensagem. A mensagem da igreja é uma mensagem de fé. A mensagem da igreja não é uma mensagem social.
A mensagem da igreja não é uma mensagem filosófica. A mensagem da igreja não é uma mensagem política. A mensagem da igreja não é uma mensagem de poder. A mensagem da igreja não é uma mensagem de bem-estar emocional. A mensagem da igreja é, antes de tudo, uma mensagem de fé. Embora a igreja faça ação social, essa não é a sua mensagem principal. Embora a igreja nesse tempo tenha muitas das vezes se permitido viver coisas que causarão desastres sérios no futuro, essa não deve ser a sua mensagem principal. A mensagem principal da igreja não pode ser motivada pelo desejo, pela sede do poder humano, pelo desejo e pela sede do poder político, porque a mensagem principal da igreja é a fé, e a saber, a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E fé aqui, amados, é pites, que significa fidelidade, lealdade, caráter de alguém que se pode confiar. A igreja precisa exemplificar essa fé. A igreja precisa ter um caráter confiável. A igreja precisa ter o caráter confiável de Cristo Jesus. A igreja precisa anunciar a lealdade e a verdade de Cristo Jesus, como lemos aqui há pouco no Salmo 100, dizendo que o amor de Deus é leal e a sua fidelidade dura para sempre. Amados, a mensagem bíblica para nós, é a mensagem bíblica da igreja, é a mensagem da fé. E essa fé não está ligada a um conceito pós-moderno, aonde o positivismo, a mentalização, a relativização das coisas tomam o lugar da fé, aonde o homem é colocado no centro, não. A fé é uma fé bíblica, a fé que vem de Deus, a fé que transforma o homem. Essa fé é o fundamento e o conteúdo da mensagem da igreja. A mensagem bíblica, amados, a mensagem da igreja tem na fé simultaneamente duas esferas. Ela é o fundamento, a base, e ela é o conteúdo. Não dá para falar de uma relação com Cristo Jesus sem que haja um conteúdo de fé. Não um conteúdo de impressão, não um conteúdo de achismo, mas um firme fundamento. A fé, aqui exemplificada pelo apóstolo Paulo, é o que podemos dizer que é a fé verdadeira. A fé que vai existir, amados, no nível da alma, não apenas no nível intelectual ou no nível emocional. A fé verdadeira nada tem a ver com o chorar num momento de emoção. A fé verdadeira nada tem a ver com o mudar da voz, o impostar da voz. Nada tem a ver com isso. A fé verdadeira nada tem a ver com uma racionalização de Deus. A fé verdadeira tem a ver com a certeza, a convicção profunda da alma de que eu estou guardado no Senhor Jesus, de que fui lavado e remido no sangue de Cristo Jesus vertido na cruz. Essa é a fé verdadeira. Na realidade, amados, a fé consiste em entregar a minha alma a Deus para receber tudo que Ele tem planejado para mim, tudo aquilo que Ele planejou para os que foram remidos, para que sejamos de fato transformados segundo a imagem de Cristo Jesus. Hebreus 11:1 vai dizer: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aí, o autor dos Hebreus vai falar de certeza e convicção. Certeza é a representação do fundamento, que certeza é o potássio, aquilo que tem um fundamento e que é firme. Ou seja, a mesma expressão para certeza reflete o princípio de fé, de pites, o fundamento, aquilo que é firme. E convicção, elogetios, que significa verificação de algo que é provado e testado, ou seja, é o conteúdo. Eu provo a fé, eu testo a minha fé, eu vivo pela fé, eu venço as batalhas pela fé que tenho em Deus e atravessarei como igreja. Eu e você chegaremos no final dessa pandemia que daqui a pouco vai acabar
mantendo firme a nossa fé e teremos testemunho de fé para dizer: passamos pelo ano de 2020, passamos pelos sofrimentos do ano de 2020, vivemos todas as adversidades do ano de 2020, mas pela fé nós atravessamos e chegamos do outro lado. Ainda que chegar do outro lado seja encontrar o Senhor face a face. Ainda que chegar do outro lado seja ser chamado pelo Senhor à sua presença, mas pela fé podemos declarar que nem a morte nos separa desse amor. Nem a morte pode nos tirar a certeza e a convicção do cuidado de Deus. Não apenas agimos, amados, pelos preceitos humanos, mas agimos de acordo com a vontade de Deus. Por isso a fé é o conteúdo e o fundamento. Consideramos a palavra de Deus. Devemos viver pela palavra de Deus, de maneira que sejamos instrumento de Deus para proclamar a salvação do outro. Ter fé é viver sabendo que Deus não perdeu o controle das nossas vidas. Ter fé é saber que é Cristo quem defende a igreja. Não é homem, não é político, não é poder, não é dinheiro. É Cristo quem defende a igreja. Ele é o cavaleiro. Ele é o nosso general. Ele é o nosso redentor e salvador. Cristo é o Senhor da igreja. E a igreja não precisa temer, pois quem defende ela é o próprio Deus. 2 Coríntios 5:7 vai dizer assim: porque vivemos por fé, não pelo que vemos. Viver por fé é crer que Cristo é Senhor da igreja. Sendo o Senhor da igreja, Ele é Senhor da minha vida. Sendo o Senhor da minha vida, Ele é a minha defesa. Ele é o meu juiz, o meu legislador, o meu libertador, o meu vivificador, aquele que me guarda, aquele que vai à minha frente na batalha. Ter fé é saber que o fundamento dela e o seu conteúdo está baseado numa relação profunda com Deus. Segunda coisa que eu quero então pensar com você é que a fé é o conteúdo e o fundamento, mas também que a esperança agora vai ser a atitude e o enfoque da igreja. A esperança é outro princípio eterno colocado pelo apóstolo Paulo, e é através dela que podemos e devemos continuar a nossa caminhada na vida cristã. Nós não podemos viver com Deus, amados, nesse tempo, uma vida desiludida, uma vida frustrada. Deus não nos chamou para isso. Deus não chamou a você para viver uma vida desanimada, sem esperança. A nossa esperança está no Senhor. Caminhamos olhando para frente, porque na nossa frente está Cristo Jesus. É através da esperança, amados, que nós podemos contemplar as bem-aventuranças eternas, pois continuamos a esperar que as coisas mais elevadas, mantendo uma atitude de exploração e desenvolvimento e transformação. Podemos esperar que as coisas mais excelentes de Deus, as bem-aventuranças de Deus, serão trabalhadas em nós e assim seremos desenvolvidos e transformados de maneira contínua. Deus deseja continuar cuidando de mim e de você. Deus deseja continuar agindo nas nossas vidas, ainda que nesse tempo turbulento, ainda que nesse tempo separados, Deus continua trabalhando e o Senhor deve ser a nossa esperança. A nossa esperança deve estar em Cristo Jesus. 1 Pedro 1, versos de 3 a 4 vai dizer assim: seu divino poder nos deu todas as coisas do que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por meio delas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. A esperança, amados, nos possibilita viver com alegria, ainda que as circunstâncias estejam contrárias a nós. A esperança nos faz crer
que nesse tempo de coronavírus, ainda que distanciados, não perdemos a certeza da salvação, não perdemos a certeza do cuidado de Deus e cremos que em breve estaremos todos juntos de volta. A nossa esperança não está no momento, no tempo presente, a nossa esperança está no princípio eterno. Abacuque 3, 17 e 18 traz o florescer da esperança num coração que reconhece a fidelidade de Deus. Abacuque vai dizer, mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo, amados, me permita aqui um paralelo, uma colocação pessoal dentro desse texto, uma parafrase é o termo correto desse texto. Abacuque vai dizer o seguinte, olha, mesmo não tendo fruta nenhuma para comer, mesmo não tendo nada para beber, mesmo faltando azeite, mesmo faltando carne, mesmo faltando tudo, mesmo não tendo esperança aparente, eu ainda assim me exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O que Abacuque está dizendo é, mesmo que as circunstâncias humanas pareçam tragédia e derrota, mesmo que elas pareçam e transpareçam a tragédia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu não vou colocar a minha esperança nas coisas. Eu não vou colocar a minha alegria nas coisas. Eu não vou colocar a minha alma nas circunstâncias que são humanas, porque a minha alegria está em viver alinhado com o Deus da minha salvação. Deus é um Deus de esperança. A esperança, amados, nos levará a produzir uma experiência adequada. Quando temos esperança no homem, o resultado dela é a frustração. Pois o homem erra. Eu falho, você falha, a humanidade falha. Mas quando colocamos a nossa esperança no Senhor, o resultado é uma experiência de transformação, é um testemunho da graça transformadora de Deus. Romanos 8, 24, Paulo vai dizer o seguinte, pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? A nossa esperança não está aqui naquilo que vemos. Esperamos naquilo que não vemos. Por isso a esperança é o passo seguinte da fé. Só é possível esperar em Deus, tendo na fé conteúdo e fundamento. E aí então o apóstolo Paulo caminha dizendo a fé, a esperança e o amor. E o amor ele vai dizer que é o maior deles. Amados, enquanto a esperança é o enfoque, é a motivação, o amor vai envolver serviço sem egoísmo. E nesse tempo, como igreja, precisamos perceber isso. Perceber que a igreja tem servido. A igreja tem sido instrumento de Deus para servir não só os domésticos da fé, mas aqueles que não são domésticos da fé. Servindo com palavras de esperança, servindo com oração, servindo com, muitas das vezes, a ação social da igreja. A igreja tem servido e a motivação do serviço da igreja é o amor. Quantas pessoas, amados, quantas pessoas, nesse tempo de dificuldade, têm sido abençoadas com uma palavra de esperança, com a oração, com o anúncio e a proclamação do evangelho transformador através dos cultos online. É claro que desejamos estar no culto presencial. É claro que estar juntos é muito bom, mas temos nesse tempo servido a milhares de pessoas através do amor de Deus por conta da sua palavra proclamada, através dos meios online. O amor, amados, é colocado também como princípio eterno. Na verdade, o amor é o princípio eterno maior. E o amor ele vai ser a mola que vai
produzir o impulso, será a mola propulsora para que possamos então viver em esperança e fé e servir sem egoísmo, ou seja, abrindo mão de mim mesmo, abrindo mão do meu conforto, abrindo mão da minha aparente segurança para então servir a Deus e em servir a Deus, servir aos outros. Muitas vezes o amor ele é entendido como algo subjetivo. Mas na Bíblia, deixa eu dizer isso a você. Na Bíblia, o amor é algo bem objetivo e claro. O amor envolve ação. O amor está sempre em movimento, porque ele parte diretamente da pessoa de Deus em nossa direção e deve nos motivar a ir em direção ao outro. Ou seja, só consigo entender o amor de Deus à medida em que eu entendo que Deus me amou e agora me amando, sendo eu pecador, sendo eu quem sou, sendo eu miserável homem, agora sou amado por Deus, lavado e remido no sangue de Cristo da cruz e agora então eu sou impulsionado por esse amor a ir em direção ao outro. O conceito moderno de amor tem sido colocado de muitas maneiras. Circunstancialmente, conveniente, fingido, muitas das vezes platônico, aquele amor que não vê defeito em ninguém. Esse não é o amor de Deus. Por nos amar, Deus nos corrige. Por nos amar, Deus nos chama à transformação. Por nos amar, Deus não nos chama a amar sem fingimento, como Tiago vai dizer. Deus tem nos chamado a viver o amor verdadeiro. Na esfera bíblica, dentro do grego bíblico, há 3 palavras para amor. Filéu, que é o amor fraterno. Eros, que é o amor relacional, sexual. E ágape, que é o banquete de amor, o amor verdadeiro. E é esse amor que Paulo vai dizer que é o maior. Como igreja, amados, nesse tempo, nos preparando para o tempo pós-pandemia, precisamos compreender que a nossa motivação principal é o amor de Deus e o amor a Deus. Pois sem isso, nós não conseguiremos ser eficazes na tarefa de proclamar o Evangelho. Sem isso, nós não conseguiremos ser eficazes na tarefa de levar a mensagem de transformação, porque tudo depende da forma em que entendemos o amor. Se entendemos o amor de Deus de maneira egoísta, Deus me ama porque eu sou bom. Se entendemos o amor de Deus de maneira narcisista, eu mereço todo o amor, eu amo a minha própria imagem, sem reconhecer que o amor de Deus vem por misericórdia e não por merecimento, nós não conseguiremos ser eficazes. O amor de Deus é um princípio eterno porque Deus é amor. 1 João 4,8 vai dizer: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E amor aqui, amados, é o amor verdadeiro. E esse amor verdadeiro é descrito no capítulo 13 pelo apóstolo Paulo. E lá no verso 7 ele vai trazer as 3 esferas fundamentais para esse amor. Ele vai dizer que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ele vai colocar esse amor como um amor sacrificial. E crer significa que esse amor coloca a fé em ação, pois ele está sempre desejando extrair e desenvolver o melhor de nós e do outro. Esse amor que nos permite crer na transformação de alguém querido. É esse amor que nos permite crer na transformação dos nossos filhos. É esse amor que nos permite crer que Deus pode mudar a história de alguém, se esse alguém se render a Ele. Esse amor que tudo crê coloca a fé, que é o fundamento e o conteúdo, em ação. Ele vai dizer que o amor tudo espera. Esse amor que tudo espera, amados, é a esperança focada. A esperança que não abandona aqueles que caem pelo caminho. A esperança que não desiste. A esperança que continua aguardando a manifestação poderosa de Deus. A esperança que nos faz focar em Deus e continuar caminhando. Esperando em Deus o seu juízo. Esperando em Deus a sua vitória. Esperando em Deus o tempo da sua manifestação gloriosa. O amor é o maior deles porque ele tudo suporta. E a palavra suportar, ela
é algo maravilhoso no original. Ela tem a sua raiz na mesma raiz da palavra sofrimento, que é o pomeno. E essa palavra deriva da ideia de um telhado. Ela transmite a ideia de que o amor tudo suporta, porque ele é um telhado colocado para proteger e suportar aqueles que estão debaixo desse amor em tempos de tempestade, conservando bem aqueles que ali estão. É o amor que a Deus e o amor de Deus que tem nos feito suportar esse tempo de isolamento. É o amor a Deus e o amor de Deus que tem feito a igreja se manter protegida debaixo do telhado de Deus, debaixo do telhado da proteção de Deus, debaixo do telhado da ação do Espírito Santo, suportando todas as coisas, suportando o isolamento, suportando o distanciamento, suportando as perdas, continuando a caminhar em meio a tantas pressões em direção à vontade de Deus e crendo na transformação de Deus na vida uns dos outros. O amor que tudo suporta é esse amor. Por isso, a fé, a esperança e o amor são os três elementos que precisam estar presentes em nosso coração e na nossa mente. Pois precisamos viver de maneira a exemplificar esses três fundamentos. Para que possamos não só suportar esse tempo, mas continuar levando, no tempo pós-pandemia, uma mensagem de transformação. A igreja precisa continuar sendo um lugar de fé. A igreja precisa continuar sendo um lugar de esperança. E a igreja, mais do que nunca, precisa ser um lugar de proclamação do amor de Deus. Um amor que nos transforma. Um amor que muda as nossas histórias. Um amor que muda as nossas vidas. Um amor que é, acima de tudo, um lugar onde a presença de Deus é real. A igreja é a agência do reino de Deus para proclamar e glorificar o nome de Deus e anunciar a salvação. Meu irmão, nesse tempo tão difícil que temos vivido, não perca a sua fé. Não deixe que a esperança fuja do seu coração. E perceba o amor de Deus cuidando de você. Pois assim, sairemos desse tempo ainda mais fortes, ainda mais saudáveis e, acima de tudo, levando a palavra de transformação àqueles que estão próximos de nós. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, ó Deus, nos permite desfrutar dessas verdades. A verdade de que a fé, a esperança e o amor são os três pilares fundamentais para continuarmos sendo uma agência eficaz do reino do Senhor. Coloque esse desejo no nosso coração. Coloca isso, ó Deus, dentro de cada um de nós. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos juntos ainda, irmãos, louvar ao Senhor na noite de hoje com a irmã Joana. Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que a terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu corpo morrer, esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que a terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu corpo pra você, ao cheiro
águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverás. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. E ainda que a terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu corpo morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverás, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverás, e viverás, e viverás. Amém, meu querido irmão. Tenha certeza da sua fé, da sua esperança e do amor de Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe e te dê um restante de semana abençoado. Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. E todos nós dizemos amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Restante de semana abençoado para você.